A paz, meu irmão, minha irmã. Começamos mais um devocional e hoje vamos debater sobre a igreja nasceu para ser vencedora. Durante muito tempo, durante a sua trajetória, a igreja foi marcada por grandes embates, desafios, perseguições, mas desde a fundação até o presente século, a igreja tem saltado muralhas, tem vencido os obstáculos e assim nós temos que continuar. Podem surgir momentos sombrios e nós estamos preparados, como a igreja primitiva, como a igreja que nos antecede, para nós seguirmos lutando, vencer os obstáculos. Por isso, nós todo dia nos aprofundamos mais na palavra de Deus para que, se a perseguição vier com mais força, nós estejamos preparados. Hoje nós lemos em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos dizem que Pedro é a rocha, mas não é. Pedro é a pequena pedra, que do grego diz Petros, mas Jesus é a grande rocha na qual a igreja é edificada. Isso nós podemos confirmar em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós sabemos que esse triunfo da igreja foi proclamado pelo próprio Jesus. Nós temos que estar cientes de que ainda virão dias em que realmente nós temos que estar alicerçados na palavra do Senhor. E não é só o pastor, o líder, somos todos nós. Portanto, o que marca a igreja, o progresso dela, é o seu fundamento, Jesus. Jesus que a comprou com seu sangue, com a sua restauração e com a sua ressurreição. Paulo confirma essa verdade dizendo isso que eu li para você, que ninguém pode pôr outro fundamento para ser o líder da igreja, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. No capítulo 4 de Mateus, nós encontramos a descrição da tentação de Jesus no início do seu ministério. Jesus começava uma longa jornada, uma caminhada que culminaria com a sua morte, sua ressurreição, consolidando assim o nascimento da igreja. Antes não existia, mas com esses atos começou o povo a se juntar, em suas casas proclamar, principalmente após a morte e ressurreição. O evangelista afirma que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado e aprovado. Nessa ocasião, Satanás apresentou-se a ele, afrontando, desafiando, fazendo ofertas. Porém, triunfantemente, Jesus venceu Satanás. E eis que chegaram os anjos e o serviram, nos diz Mateus 4. E essa história é contada em Mateus 4, 1 a 11. Leia com atenção, para ver que muitas vezes, além de nós passarmos pelo deserto, Jesus o passou, foi provado e aprovado. E como Jesus é o fundador da igreja, isso fica claro para nós que o triunfo da igreja está inserido dentro da vitória do próprio Jesus. Porque ele venceu na cruz e nós, confiantes nisso, também venceremos. Assim, entendemos que a igreja só consegue chegar onde quer que Deus chegue, porque Jesus decretou sua vitória sobre Satanás. Decretou a vitória sobre o inimigo das nossas almas, traçando assim um caminho que nós temos para seguir e termos o perfil de uma igreja triunfante. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O evangelista Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo deu-lhe coragem, intrepidez para enfrentar as ofertas de Satanás. Na graça e na unção do Espírito Santo, Jesus pôde permanecer firme no propósito de Deus.
Isso é para mim e para você. Nós temos que buscar com toda a nossa força, todo o nosso afinco para estarmos cheios do Espírito Santo, para no dia mau nós vencermos todas as armadilhas, as ciladas, as ofertas que Satanás vem para fazer às nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem bíblica, mas enchei-vos do Espírito Santo em Efésios 5:18. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, em Atos 2. Ela nasceu forte e cheia do Espírito Santo e dos dons espirituais, e hoje não pode ser diferente. Depois desse acontecimento, a igreja se fortalecia dia a dia, porque vivia na dimensão do Espírito, estava dependente do Espírito Santo para prosseguir. E é exatamente isso que motiva e dirige a igreja, é o Espírito Santo. Por isso ela não pode ser dirigida pela tradição, por algumas personalidades, pelas finanças, por programas litúrgicos ou eventos. Não, ela é dirigida pelo Espírito Santo, uma vida santa e consagrada ao Senhor de cada um que pertence a essa igreja, de cada um que quer fazer parte da igreja de Jesus. Além de estar cheio do Espírito Santo, Jesus tinha uma vida de intimidade, uma vida inteiramente consagrada a Deus. O grau de intimidade entre esse pai e filho pode ser percebido quando nós lemos: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Seria importante ressaltar essa atitude de consagrar-se a Deus, que é um fator que estava antes da tentação e da provação. Por isso, eu e você temos que seguir, nós temos que ler a palavra de Deus e ver que naquele tempo foi Jesus, foram os apóstolos, mas hoje é para nós. Jejuar, orar, se consagrar, ter uma vida santa e rendida, consagrada ao Senhor. Jesus não se santificou só depois da prova. Pelo contrário, ele estava preparado bem antes da provação, porque ele sabia que o desafio seria muito grande. Não há dúvidas que um cristão santo e consagrado ao Senhor é uma tremenda arma contra Satanás. Os grandes homens e mulheres de Deus venceram os desafios, cada um da sua época, porque eram pessoas dedicadas, santas, consagradas, separadas para Deus. Consagração fala de uma vida de oração, de jejum, leitura e meditação da palavra diariamente. O nosso desejo é que nós tenhamos esses requisitos espirituais para que nós possamos seguir avantes e conseguir no dia mau manter-nos de pé, manter-nos firmes, manter-nos aliançados com o Senhor. Vida santa e consagrada ao Senhor deve ser o lema diário das nossas vidas, pois as provas e as tentações vêm repentinamente, como o ladrão que vem sem avisar, e ele vai invadindo a nossa vida, vai querendo destruir os nossos projetos, nossa família, tudo que é nosso. Por isso que a semelhança de Jesus, eu e você temos que estar nesse estágio de vida cristã, santificação e consagração ao Senhor, diariamente, e nos apropriarmos da autoridade da palavra de Deus, porque Satanás também sabe a palavra, e ele vai usar a palavra de Deus com a finalidade de levar você ao pecado, como ele fez com Jesus, tentando levá-lo ao pecado, à queda. Se tu és filho de Deus, falava ele, estava colocando em dúvida a divindade do Filho de Deus. Assim ele vai colocar ideias na sua cabeça, ideias para se desviar, ideias que não são vindas do altar do Senhor. Satanás fez isso por 2 vezes. Mas Jesus estava munido da palavra e usou com autoridade. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele foi citando o Antigo Testamento, ele foi citando palavra por palavra, decretando que Deus é o seu Senhor. Assim como Satanás usou a palavra de Deus para desviar Jesus dos seus propósitos divinos, pessoas não comprometidas com o reino de Deus podem fazer uso desses textos bíblicos, retirando eles do contexto para tirar você
dos caminhos e dos propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Afastar você das suas convicções bíblicas. Afastar você do caminho que te leva à vida eterna. O salvo em Jesus precisa ter a Bíblia infundida, presente na sua mente e no seu coração. Mas como poderemos ter se nós não tiramos o nosso tempo dia a dia para meditar na sua palavra, naquilo que Deus diz para nós, naquilo que o Senhor fala? Porque diz, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, em Hebreus 4:12. A espada é aquela palavra de Deus que nos dá força para lutar com o inimigo. Priorizar o ensino da palavra de Deus tem que ser algo na vida do cristão. Algo na vida do cristão no seu devocional diário. E ele tem que estar também em adoração e serviço cristão. A igreja nasceu para isso, para essas atividades exclusivas. Adorar e servir a Deus. Querendo Deus para si, adoração e louvores, o diabo oferece ao filho toda a glória do mundo fazendo uma proposta. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele sabia que nós servimos para adorar e servir a Deus, mas ele quis para si essa adoração. Mas Jesus, diante dessa tentação, disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus deixou bem claro que a adoração é somente a Deus, somente ao Senhor, somente aquele que é dono das nossas almas, somente aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Não há mais nenhum outro, como o profeta Isaías já falava, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E há uma adoração constante nos céus, e a deve haver na terra uma adoração constante. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, a igreja nasceu para adorar e servir unicamente a Deus e se preparar para o dia mau. O Senhor tem levantado um povo que não quer só cantar e louvar, mas prestar-lhe um verdadeiro culto de adoração. Façamos nós parte desse povo que quer servir ao Senhor, que está pronto, que tem plena consciência que nós não somos apenas uma igreja, mas nós somos a igreja de Jesus que está na terra para fazer a diferença. Igreja não como um prédio, mas igreja como um povo que segue a Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você na cruz, para que nós possamos ter chance de sermos salvos, termos propósitos propostos pelo próprio Deus, sonhos e projetos que o próprio Deus vai realizar em nossas vidas. Mas nós temos que estar aliançados com Ele, para que nós possamos vencer as ofertas de Satanás, as ofertas do inimigo, os problemas que surgirem. Por isso, meu irmão, minha irmã, atente para a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, tenha a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração, na sua boca, firme para vencer. Deus abençoe você.